Olá, vamos continuar então nessa videoaula a unidade 2, gestão estratégica de compras. Só que agora, parte 4, vamos tratar de relacionamento com fornecedores. Nessa unidade, então, temos aí 7 questões chaves. Tá? A gente vai começar falando um pouco sobre compras baseadas em valor, que é uma nova abordagem, que é a visão da compra estratégica. Qual é o foco de compras baseada em valor? O que ela foca mais? Quais são as diferenças entre a aquisição tradicional e a baseada em valor? A gente vai também ver um conceito importante que são o conceito de competências centrais, que são as questões das decisões sobre quais atividades eu terceirizo e quais não, né? E por que a gente vai discutir também aqui, né, por que as competências centrais não devem ser terceirizadas. No final, a gente vai ver os tipos de relacionamento com os fornecedores e quais são, elas dependem de que fatores, né? E quais são os tipos de relacionamentos que eu posso ter com meus fornecedores. A gente vai começar falando um pouquinho sobre compras baseadas em valor. A questão de compras baseadas em valor, ela indica o seguinte, que o valor, né, não é só o preço, né? Na verdade, o conceito de valor é um benefício que eu vou ter, então é a relação do benefício, tipo qualidade, velocidade, customização, né, qualquer benefício nesse sentido, e o esforço, né, para me obter esse benefício, que pode ser o preço, as condições de pagamento, o tempo de espera, a questão de custos de manutenção, por aí vai. Então, o valor vai além do preço de compra do item. Então, essa é a visão da compras baseada em valor. Ou seja, é a visão da compras estratégica. Então, a grande pergunta nesse sentido é quais são os ativos, capacidades o meu fornecedor pode oferecer em adição ao produto ou serviço que eu estou procurando ou que eu quero adquirir. Então, o que ele pode me oferecer mais? Aí, algumas questões estratégicas são importantes, né? Por exemplo, meu fornecedor é melhor do que eu naquelas atividades existentes? Por exemplo, gestão de estoque, suporte para as vendas, desenvolvimento de produtos. Ou o fornecedor pode reduzir nosso risco, né? Reduzir gargalos no fornecimento, compra de partes críticas, resposta a rupturas, né? Que eu tenho na minha cadeia, taxas de câmbio, flutuações. O fornecedor pode prover alguma outra vantagem competitiva, fatores diferentes, variantes de um novo produto. Ou o fornecedor pode expandir o portfólio para atender novas necessidades dos meus clientes. Então, aqui eu estou querendo aquele algo mais, né, do meu fornecedor. Não quero só o preço. Não quero só o produto ou serviço que eu estou querendo adquirir. Então, eu quero que o meu fornecedor agregue valor à minha cadeia. Dentro desse conceito, a gente vai trabalhar a questão de compras dois extremos, né? Então, para a gente entender. A gente tem aqui um extremo que a gente chama de foco em transação, que são para aqueles itens que têm como característica um preço mais baixo, né? Um valor mais baixo, um baixo risco de aquisição. E o mercado de fornecimento ele é bem simples, então, ou seja, tem bastante oferta desses mesmos produtos. Então, normalmente aqui eu tenho uma redução, né, de algumas questões importantes. E no outro extremo eu tenho a questão de foco da colaboração, que aí é a visão mais estratégica, que eu quero somar, então, a minha oferta. Então, aqui produtos com essas características aqui, né? Produtos de alto valor, alto risco e mercado complexo. Então, o que acontece? Para
quando eu falo em foco de colaboração, que é o que a compra baseada em valor busca, ela está dizendo o seguinte, que eu vou ter que ter mais comunicação com o meu fornecedor, mais troca de informação, mais confiança, enquanto que esses sistemas tradicionais, praticamente é só as especificações, as informações que eu vou passar, preço, prazo, esse tipo de coisa. Que normalmente já tem contratos de longo prazo, e aqui eu não tenho contrato, né? Porque eu posso ter vários fornecedores. Aqui o envolvimento do fornecedor é muito alto, né? E aqui praticamente não tem envolvimento nenhum. Então, compras baseadas em valor, ela foca aqui nessa questão mais estratégica, né? Colaboração, né? Nesse sentido. E quais são as diferenças, né? Enquanto a tradicional foca em preço, aqui a gente já viu que o foco é em valor, né? Ou seja, benefício sobre esforço. Custo total de propriedade, foco aqui é a contribuição total para o meu negócio. O que o fornecedor pode me ajudar. Aquisição orientada para processo, aqui aquisição estratégica, né? Ou seja, intenção estratégica da aquisição, né? Como aquilo pode agregar valor para o meu negócio. Aqui eu busco comparações, eu busco diferenciação. Envolvimento na definição de especificação. Aqui é o envolvimento na estratégia de negócio. Então, eu já estou a aquisição já está em nível estratégico, né? Direção. Gerente de compra envia o relatório ao comitê, o gerente de compras é do comitê executivo. Está lá no board, né? Na tradicional eu tenho habilidade de aquisição, né? Técnicas de negociação, esse tipo de coisa. Aqui eu tenho habilidade de negócio, né? Estou fazendo negócio. Que a aquisição normalmente é uma área independente, serve ao negócio. Aqui a aquisição está alinhada à estratégia, né? Então ela está ligada aos stakeholders ou os interessados, né? Que pode ser clientes, áreas de produção ou os próprios acionistas. Então são coisas bem distintas. Então depois que a gente viu então o que é compras baseado em valor, que é essa visão mais estratégica de compras, a gente passa a falar um pouquinho sobre relacionamento com fornecedores. Um conceito importante quando a gente fala em relacionamento com fornecedores são as competências centrais, ou seja, uma competência, né, é uma habilidade, é um conjunto de habilidades e tecnologias que uma empresa domina. Então, ela é muito boa naquilo. Então, geralmente, dentro de uma empresa, algumas poucas atividades são centrais, ou seja, são muito importantes. Eu tenho uma competência muito boa naquilo, enquanto outras eu não sou tão bom, né? Então, e algumas eu não tenho competência nenhuma. Então, essas que não são centrais, eu vou terceirizar. Mas a central, normalmente, não terceirizo. E essas aqui no contínuo, aqui, intermediárias, eu tenho que decidir. Então, por que isso é importante, né, esse conceito? Porque a influência, o poder e a lucratividade de qualquer empresa dentro de uma cadeia de suprimento, elas dependem da exclusividade e da importância relativa das competências que ela domina. Então, se eu tenho competências específicas que o mercado gosta, né, isso vai influenciar o meu poder e a minha lucratividade. E, nesse sentido, as competências centrais não devem ser terceirizadas, pois são estratégias para o negócio. Então, eu tenho que usar algumas estratégias de relacionamento diferenciadas quando eu tenho essas questões na mão de outros fornecedores. Então, a decisão de terceirizar ou não a determinada atividade deve ser tomada com uma identificação das competências centrais da empresa. Tá? Porque uma vez que eu tomar as decisões de terceirizar, então vou definir quais as atividades eu quero terceirizar, né? Pode ser fabricação, transporte, armazenagem, né? Tecnologia da informação, ou qualquer outro serviço, por exemplo, vigilância e limpeza, por aí vai.
Então, porque vai ser necessário que eu diga qual é o tipo de relacionamento que eu tenho que estabelecer com esse fornecedor. Então, na verdade, eu vou ter um portfólio de relacionamentos, né? Dependendo do tipo de terceirização que eu faço, da minha atividade. Qual atividade? Por que isso é importante? Porque o tipo de relacionamento ele vai depender, então, de dois fatores importantes, que é o grau de centralidade e o custo de troca do fornecedor. E algumas características importantes no grau de centralidade, né, da atividade. Então, ela tem que uma análise que eu vou fazer é o valor para o cliente. Né? Então, existe uma contribuição desproporcional daquela atividade para o valor percebido pelo cliente. Então, aqui a primeira. Então, se eu tenho isso, né, que aquela atividade contribui de forma desproporcional, ou aquilo faz com que o cliente me compre meus produtos, então isso normalmente significa que tem um grau de centralidade alto, né? Ou seja, é uma atividade que tem que ficar sobre a minha responsabilidade. Outra coisa é a questão da diferenciação sobre concorrência. Então, aquela atividade também é uma competência que me qualifica, né, para ser competitivo, ou seja, ela me torna único e exclusivo, ela me diferencia da concorrência. E tem também a questão da estendabilidade, né, que seria o grau com que eu posso abrir portas no futuro, né, para novos mercados. Então, a estendabilidade tem isso. Então, se essa atividade tem essas três características, provavelmente ela tem um alto grau de centralidade e ela não pode se terceirizar. E outro fator importante é o custo de troca. Né? Então, quanto maior o custo de troca, pior é para mim também, nesse caso. E quando eu falo em custo de troca, tem a ver com as especificidades dos ativos. Né? Então, aqueles ativos são específicos daquele fornecedor, né? Informação, tecnologia, maior custo de troca. Outra coisa é o grau do monopólio. Né? Então, quanto maior o monopólio do fornecedor, maior é o custo de troca também. E o custo de transação, quanto maior o custo de transação envolvido, maior será o custo de troca. Então, essas características são importantes para a gente definir qual é o tipo de relacionamento que a gente vai ter com o fornecedor. Então, como é que a gente faz a análise do grau de centralidade? Né? Então, eu posso fazer um perfil, né, sobre as atividades. Então, eu tenho uma atividade 1 e uma atividade 2. Então, a atividade 1 tem um valor desproporcional para o cliente, né? A diferença ela é difícil de imitar, ou seja, ela me diferencia da concorrência, e ela é porta para mercados futuros. Tá? Enquanto aqui, na outra atividade, eu tenho um perfil de baixa centralidade. Né? Então, eu não tenho tanto valor para o cliente, não é uma coisa que me diferencia da concorrência, e também não é uma atividade que me permite pensar em novos mercados. Então, quando eu tenho um perfil de alta nessas características, eu estou dizendo que ela é central, né, minha atividade, e ao contrário, não é central. Análise de custo e troca, né? Então é a mesma lógica, né? Tem duas atividades, então vou fazer o perfil, né? Então se eu tenho um custo de transação alto, uma especificidade de ativo alta e um grau de monopólio fornecedor alto, esse vai ter um alto custo de troca. Enquanto outra atividade que tem um baixo custo de transação, uma especificidade de ativo baixa e um grau de monopólio baixo do fornecedor, então eu vou ter um baixo custo de troca. Fica fácil de eu trocar. Com base nisso, eu poderia, então, jogar numa matriz e eu vou ter aqui os diferentes tipos, né, de relacionamento, dada a centralidade, alta, baixa, ou o custo de troca. E aí eu tenho aqui 4 quadrantes, né? Então, relacionamento de mercado, relacionamento de risco, relacionamento estratégico e relacionamento de dependência. O relacionamento de mercado, caracterizado por baixo custo de troca e baixa centralidade da atividade. E aí eu posso ter aqui dois tipos de relacionamento. Mercado puro, que são aqueles meramente transacionais, né? E eu posso ter também contratos de médio prazo, né? Ou seja, eu tenho alguma amarração em volumes e
em preços, né, com o meu fornecedor. Aqui no quadrante de dependência, né, ou seja, uma baixa centralidade, mas um custo de troca alto, né? Então, nesse caso, normalmente eu tenho que fazer contratos de longo prazo. Normalmente aqui o fornecedor é um monopólio, né? Porque por isso que ele pode cobrar um preço maior. Então, eu tenho que ter contratos aqui com outros fatores além de preço e volume, né? No quadrante de riscos, onde eu tenho um alto grau de centralidade, mas uma baixa custo de troca, eu vou fazer parcerias para desenvolvimento. Ou seja, aqui eu tenho algum risco com o meu fornecedor. E no estratégico eu tenho 3 estratégias, né? Joint Ventures, que eu vou me juntar ao fornecedor e fazer uma nova empresa, e onde a gente compartilha riscos e benefícios, né? Parceria estratégica, que é quando eu preciso, porque aqui na verdade é o pior cenário, né? Porque a centralidade aqui da atividade ela é alta, ou seja, ela é estratégica, e o custo de troca é alto, né? Então, a parceria estratégica, ela me ajuda nessa questão de formar parcerias com meus fornecedores de forma onde eu vou ter que ter um intenso grau de confiança, um intenso grau de troca de informação e colaboração, né? E, por último, eu tenho a integração vertical, que seria eu ser proprietário daquela etapa da cadeia, né? De toda etapa. Por quê? Porque o risco é muito grande se eu não fizer isso. Aqui então tá resumido isso que a gente falou, né? Aqui os 2 primeiros são modelos básicos, onde eu tenho baixo custo de troca e baixo grau de centralidade, contrato de longo prazo, aquele de dependência, parceria para desenvolvimento, é a questão do risco, e esse aqui é o estratégico, né? Joint Venture, parceria estratégica e integração vertical. Então, eu tenho aqui nesse slide o resumo do que a gente falou lá. Quem tiver mais interesse nesse tipo de tema, né? Existe um livro bem legal, que é Administração de Produção e Operações, que é do Correr e Correr, e vocês podem fazer um aprofundamento maior, ok? Então, aqui hoje vocês vão trabalhar com esse caso, e esse caso mostra o relacionamento de fornecedores da Volkswagen, né? O que a Volkswagen fez? Ela construiu uma fábrica, e dentro da fábrica são todos fornecedores dela, né, estratégicos, que constroem os veículos para ela. Ela cuida faz a coordenação, né, do processo de produção, de vendas, de engenharia. Tá? Então, esse arranjo que eles chamaram de consórcio modular, né, ou seja, a Volkswagen não participa dentro da montagem do produto e fabricação das peças, ela praticamente só cuida da parte de engenharia e de coordenação de vendas, produção. Eles chamaram de GT2. Tá? Então, tem esse caso para vocês lerem, tem um questionário sobre o caso que vocês vão usar. Então, vocês vão usar essa questão aqui de relacionamento com fornecedores que a gente viu nessa aula. Então, seria isso. Se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, ponham lá no Blackboard, no mural de interação, né, questões para que a gente possa responder as dúvidas, ok? Um abraço a todos.